Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do Politiquei, podcast político mais ouvido de Goiás. E você que está nos acompanhando é muito bem-vindo. Já se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, nos siga lá no Spotify também. E não deixe de comentar, compartilhar aí no grupo de WhatsApp com os amigos o conteúdo que será debatido e discutido aqui hoje. Hoje nós temos aqui a grata satisfação de receber em nossos estúdios, ele que é vereador por Goiânia, presidente de um partido também com bastante relevância hoje no cenário político, o Avante. Estamos recebendo o Thialo Ghiotti. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado, Carlos. Obrigado a toda a audiência aqui do canal Politiquei. E para mim é uma honra poder estar aqui debatendo política, debatendo a vida das pessoas, porque essa é a minha função hoje. Bacana, ficamos felizes também aqui com a tua participação. Obrigado por responder prontamente o nosso convite. E também pelo momento, né, que nós estamos vivendo na política, principalmente aqui em Goiânia. É importantíssima uma participação relevante como a sua, para debatermos temas também importantes para quem está nos assistindo ficar informado, né, de todos esses bastidores políticos, né, Thiago? Mas antes de entrar nesses assuntos contemporâneos, eu quero começar do princípio, né, até para ficar registrado, marcado na internet, a sua história, né, como que, até uma curiosidade minha, né, Thiago? Perguntei até nos bastidores sobre sua base política, mas como que começou Thialo Ghiotti na política? O político, o vereador, em qual base? Eu sei que você é ligado a um segmento religioso, mas a sua base está ali, está num setor. Pode nos contar um pouco sobre essa história então, Thialo? Vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Olha só, para mim, na minha concepção, Carlos, a política ela é tão importante quanto um sacerdócio. Certo. Seja um padre, um pastor, um líder espírita, na minha concepção, deveria estar na política quem tem chamado para estar na política. Talvez seja por isso que a política é tão desacreditada, porque nós temos pessoas que têm fome de poder, têm fome de querer aparecer, mas que na verdade não têm um chamado, o porquê estar na política. A política é o maior instrumento humano, social, que você tem de alcançar as pessoas, não só as mais necessitadas, como também impulsionar as pessoas que lutam e trabalham para a geração de emprego e renda nos municípios, nos estados e no país. Mas o meu chamado para a política aconteceu de uma maneira muito diferente. Eu era muito jovem ainda, tinha praticamente 14 anos de idade, e eu participava de um encontro, por causa dos meus pais, num hotel lá na Avenida Ianguera, acho que era um hotel empresarial, se não estiver enganado o nome, que é muitos anos, e tinha uma reunião ali semanal da Adonep. A Adonep era uma associação de empresários cristãos. E eu sei que num desses encontros que teve uma palestrante de fora do estado de Goiás, e eu estava lá apenas acompanhando os meus pais, muito jovem, como eu disse, e essa palestrante me chamou no meio de uma multidão e disse: olha, Deus te chamou para a política, então se prepare porque você vai assentar em algumas cadeiras de autoridade nesse estado. Eu praticamente não entendi muita coisa, eu era um menino ainda, mas aquilo ali ficou marcado na minha história. Então eu posso dizer que o primeiro convite, o primeiro chamado, e quando me despertou para isso, eu tinha 14 anos de idade, através de uma reunião da Adonep, lá no Hotel Empresarial, na Avenida Ianguera. Depois disso, coincidentemente ou não, eu não acredito em coincidência, e eu comecei ali a trabalhar com movimentos políticos, eu era estagiário do Detran, e eu fui convidado para poder participar de uma campanha de vereador, naquela época do vereador Jorge Moreira. Quem tem acima de 35 lembra dele. E eu fui coordenar a eleição dele no segmento jovem. Sim. E eu fui reunir um monte de estagiários do Detran, consegui lotar um ônibus para o lançamento da candidatura do ex-vereador Jorge Moreira. Ele foi eleito, ele sendo eleito, quando tomou posse, me chamou para ser estagiário na Câmara Municipal. Certo. Então eu tinha ali 16 anos de idade, a minha função, dentre algumas, era abrir a porta do plenário para que os vereadores pudessem entrar. Jamais pensei, e na verdade apagou da minha mente aquele chamado que eu tive com 14, sim, mas a minha função era abrir a porta do plenário para que os vereadores pudessem entrar na sessão. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui ser assessor do vereador Anselmo Pereira, que sim, até hoje é vereador. Exatamente. Falo, cara, é um absurdo, eu era estagiário, 16 anos, você está aqui até hoje. É um patrimônio da Câmara. Né? E aí fui ser assessor do Anselmo, tive uma ótima escola, o Anselmo é um político aguerrido, um cara que trabalha muito mesmo, sim, pela cidade de Goiânia. Trabalhei com ele 5 anos e depois recebi o convite para ser
assessor do ex-governador Marconi Perillo. Sim. Então comecei a militar ali com o Marconi e fiquei com o Marconi praticamente 14 anos. É mesmo? Então a gente teve assim essa experiência muito bacana, tanto do legislativo quanto do executivo. E você chegou a compor então os quadros do PSDB, você fez parte do governo Marconi. Qual foi essa sua relação com o ex-governador Marconi Perillo? Eu fui assessor especial dele, certo. Trabalhava muito forte nas questões, principalmente do segmento comercial e empresarial, que com 18 anos eu já tinha uma empresa constituída, inclusive até hoje. Legal. Então a minha função dentro do governo era esse elo com segmentos comerciais e com segmento religioso, o segmento evangélico. E aí, automaticamente, posteriormente, eu cheguei a ser secretário executivo de saúde do Estado, coordenando o Hugo, GOL, o CLEIR, HGG, o TRIM. Talvez seja a maior experiência que eu tive administrativamente falando. Legal, parabéns, até Obrigado. Porque é um jovem político, né? E Obrigado, com uma bagagem já, com certeza, considerável, né? E uma experiência muito boa. E dentro dessas suas experiências, então, eu vi que você falou sobre uma experiência como empresário, outra experiência que você tem desde muito novo é com a religião, né? Você sempre foi muito religioso, cristão, vamos dizer assim, né? Você é evangélico, não é isso? Sou. Perfeito. E você considera, então, que essas talvez seriam as suas principais bandeiras, pautas em defesa da população ou não? O que você considera sendo as suas principais bandeiras, Thiago? Primeiro, eu gosto de dizer que eu tenho uma objeção sobre religião. Certo. Eu acho que religião, apesar da palavra na sua essência, falar que é religar, na verdade, eu acho que a religião afasta as pessoas. Entendi. Eu sou evangélico, cristão protestante. E aí, se você tem católicos, espíritas, pessoas de matrizes africanas, eu acho que, primeiro, todas as pessoas devem ser respeitadas na sua individualidade, seja pela religião que decide seguir, seja pela sua opção sexual, seja pela sua cor de pele, que é uma condição. Então, eu particularmente sou contra essa questão de religião. Não tem que ter representante evangélico. Na minha concepção, você tem que ter pessoas que tenham ali, sejam cristãos de verdade, porque o fato de você ser cristão, você estará exercendo aquilo que a Bíblia diz. Sim. Repito, independente de qual seja a sua bandeira. Obviamente, quando você tem uma base cristã, isso te impulsiona a querer cuidar de gente. Isso é um fato. Se você segue a Bíblia na sua essência, qual que é o maior ensinamento da Bíblia? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Sim. Obviamente, você não consegue amar aquele que você não conhece. Mas a partir do momento que você começa a amar as pessoas, repito, independente das suas decisões de vida, ou até mesmo das suas práticas, tá tudo certo. Porque no final de tudo, somos todos iguais, vamos parar no mesmo lugar, se até Cristo não voltar, então nós vamos parar no mesmo lugar. Então, cara, eu acho que a questão de ser um cristão influencia sim na política. O problema é que as pessoas não exercem o cristianismo, exercem a religiosidade. E, repito, acho que a religiosidade ela afasta as pessoas, a religião mata, a religião discrimina. Eu acho que esse não é o caminho. Ótimo. Nós estamos aí, então, aproximando já desse, talvez, quarta fase aqui do teu mandato como vereador aqui por Goiânia, certo? Então, temos aí talvez 1 ano e 3 meses pela frente ainda de mandato. Perfeito. Até agora, o que você considera realmente como um marco daquilo que você conseguiu construir, mostrar para o teu eleitorado, para a sociedade goianiense, os seus principais projetos? Pode me falar um pouco sobre isso, por favor? Cara, obrigado pela pergunta. Eu não sou do segmento, por exemplo, de tecnologia. Certo. Mas lendo e estudando o Código Tributário que foi mandado para a Câmara Municipal de Goiânia, ninguém observou um fato. E graças a Deus eu consegui, através da minha equipe também, observar algo muito importante. Naquele momento do Código Tributário que a Prefeitura mandou, e já estava finalizando, já ia ser votado, nós observamos o seguinte: olha, a Prefeitura de Goiânia está fazendo com que as empresas que prestam serviço de tecnologia no município de Goiânia não paguem mais 2%, vão pagar 5% de ISS. Cara, a hora que eu vi aquilo, eu falei, peraí, primeiro, são geradores de emprego. E eu fui buscar as pessoas que são ligadas ao segmento de tecnologia. Certo. O que eles me disseram? Falou, Thiago, se esta lei for aprovada, eu garanto a você que dentro de 90 dias, 15 mil pessoas perderão os empregos na cidade de Goiânia. Olha aí. Eu falei, cara, por quê? Ele falou, é simples. Porque a Aparecida de Goiânia é 2%. Senador Canedo é 2%. Anápolis é 2%. Então, quer dizer, todas as cidades vizinhas a Goiânia, as empresas pagam um ISS de 2%. Por que nós vamos ficar em Goiânia? Então, é muito melhor para nós montarmos a nossa empresa, nem que seja de maneira
apenas no CNPJ nesses municípios do que permanecer em Goiânia. E graças a Deus eu tive esse insight, tive essa ideia, a nossa equipe viu, e eu consegui convencer tanto o prefeito quanto aos vereadores que fazer isso seria um grande erro para a cidade de Goiânia. Então, resumindo, através do nosso trabalho, a gente manteve os empregos aqui na cidade e automaticamente fazer com que outras empresas possam chegar até aqui. Para mim é um projeto de suma importância que eu vejo um ganho real em relação a isso. Um outro projeto esse é do meu coração, são 2 do meu coração, viu? É a questão de um projeto que nós criamos, chama Escola que Cuida. Certo. Eu sou acadêmico de psicologia. Sim. E hoje nós temos um grande problema. Claro, a gente tem doenças da alma e aí vai. Mas um ponto importante. Quantas crianças hoje e adolescentes sofrem violência psicológica, física e sexual? Você não tem ideia do número que representa isso hoje em Goiânia. Eu quero falar de Goiânia, não quero falar de outros locais, eu quero falar daquilo que eu conheço. O número de violência sexual em Goiânia cresce em média de 10% a 35% por ano. Geralmente, aí eu falo como acadêmico de psicologia, quem sofre uma violência sexual, ela não tem coragem de falar para ninguém. Primeiro pela vergonha, segundo pelo medo. Terceiro, como é que eu vou me expor dessa maneira? E nós tivemos alguns casos após esse projeto que apresentei e graças a Deus foi aprovado, de crianças que na sala de aula fizeram um desenho e a professora atenta disse: que desenho é esse? O que está acontecendo aqui? E a criança revela que estava sendo violentada pelo próprio pai. Que isso? Cara. Isso se tornou, a nível de estado, isso se tornou uma matéria nacional. Sim. E após isso, várias palestras foram acontecendo nas escolas, seja municipais ou estaduais. Certo. E após as palestras que são realizadas hoje, dezenas de crianças, após a palestra, chega na professora, chega na diretora, chega no cuidador ou chega no palestrante e diz: olha, eu fui violentado por alguém da minha família. Então esse projeto que chama-se Escola que Cuida, onde nós tornamos obrigatório fazer com que o Poder Executivo Municipal treine, capacite e dê condições aos diretores, aos professores, aos cuidadores de noções de psicologia, palestra, para que possamos não somente salvar aquelas crianças que já foram vítimas de violência sexual, como também fazer com que elas tenham noção do que significa uma violência. Então, cara, esse projeto para mim de coração, se eu terminasse a minha vida pública hoje e ele é uma realidade, eu acho que eu já deixei uma contribuição muito importante. Com certeza. E para quem está nos assistindo, é importante ressaltar aquilo que você começou a dizer sobre o que a política representava na sua vida, para que todos possam entender a importância do processo político, de fato, na vida da sociedade, do cidadão comum, né? Quem está lá na ponta. Porque, verdadeiramente, né, a política ela é muito mais do que uma ferramenta, ela é a vida da pessoa. Tudo que você faz hoje envolve política. Você falou sobre 2 projetos extremamente importantes. Primeiro, por exemplo, por uma sensibilidade por parte sua e da sua equipe, às vezes milhares de empregos foram salvos aqui dentro de Goiânia. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, em uma discussão com outros vereadores aqui, vereador, ele demonstrava uma preocupação que estava aqui recentemente, uma preocupação com Goiânia agora se tornar uma cidade dormitório. Vem exatamente casando, né, com essa ideia disso que você está dizendo. Até porque as cidades em torno estão, de fato, virando grandes polos industriais. Né? Tem muitas boas faculdades já. Então, é lá que as pessoas, de fato, se tiver mais oportunidade, vão para estudar, vão para trabalhar. E segundo, claro, tenho que te parabenizar, um projeto, desculpa, você me falou o nome. Escola que Cuida. Escola que Cuida. É um projeto que, com certeza, né, referência talvez aí para o Brasil inteiro, porque as nossas crianças precisam de verdade desse tipo de cuidado. Inclusive, cara, hoje, esse final de semana passado agora, no feriado, inclusive, tive a grata satisfação de um dos sócios da Rede TV do Espírito Santo, o cara que é do outro estado. Esse material chegou para ele através das redes sociais. Ele postou na sua própria rede social, mandando para o prefeito, para os vereadores do Espírito Santo, dizendo: olha, tem um projeto muito bacana em Goiânia. Então, quer dizer, a gente pode se tornar referência em muitas coisas. Então, a gente está falando de número, que é geração de emprego e renda. Nós estamos falando da vida das crianças e dos adolescentes. Sim. E um outro projeto que eu faço questão de compartilhar com você é o Bolsa Universitária Municipal. Esse projeto ele foi idealizado por mim. Ele, obviamente, tem sim um vício de iniciativa, pelo fato de ser uma matéria do executivo, sim, mas coube a mim chamar a atenção
do executivo para esse projeto. Certo. Qual foi a ideia que nós tivemos? Pós-pandemia, nós nos deparamos com as faculdades, as universidades de Goiânia em colapso. Primeiro, 2 anos fechado. Sim. Quer dizer, as escolas, as faculdades não receberam mensalidade, sem alunos, Exato. Um caos total. Essas universidades e faculdades de Goiânia completamente endividadas, não só por não receber, mas os tributos continuaram. Sim. Hoje nós temos aproximadamente, essas instituições, elas devem mais de 100 milhões de reais aos cofres do município. Qual foi o projeto que tivemos? Fazer um encontro de contas entre as instituições e o município, que são dívidas impagáveis, eles vão apenas protelar, não vai resolver. Então, nosso projeto visou o quê? Faz-se um encontro de contas das instituições com o município. Perfeito. E reverte parte destes impostos em bolsa universitária. Magnífico. Então, um projeto muito bacana. Acredito eu que ele ainda será, assim, votado e finalizado ainda nessa gestão. Entendi. Perfeito. E só que é um projeto que você disse agora há pouco que tem um vício aqui e tem que ser feito por parte do executivo. Que já foi feito, inclusive. Esse projeto ele já foi elaborado através da Secretaria de Finanças, através da Secretaria de Educação, e ele está agora já na Câmara Municipal. Que bacana. Muito bom, parabéns mesmo. A iniciativa Obrigado, também. Outra, né, muito importante. Você também tem um papel fundamental na parte de fiscalização. Claro. Na parte realmente de estar nos setores também prestando, a gente acompanha pelas redes sociais, prestando assistência devida ali para a população, reformas de praças e ruas e tudo mais. Inclusive, dentro de um projeto que o prefeito agora encampa, né, que é o Goiânia Adiante. Correto. Né? O que você me diz, então, a respeito desse teu trabalho? É o primeiro mandato seu como vereador. Primeiro. Como é que está sendo essa sua experiência lá no campo, junto com a população, Thiago? Amigo, assim, eu não posso dizer que o Poder Executivo não tem falhas. Na minha concepção, tem várias falhas. Eu não estou falando aqui do gestor. Pelo contrário. Inclusive, eu acho que o prefeito Rogério, junto com a primeira-dama, Dona Thelma, exerce uma função com maestria. Quem acompanha, inclusive, as redes sociais dos dois, observam que é de manhã, de tarde e de noite, eles estão na rua, estão atendendo a comunidade, não para. É uma questão assim, eu nunca vi, com todo respeito, a outros gestores trabalharem tanto quanto trabalha o prefeito Rogério e a primeira-dama Thelma. São realmente um trator para trabalhar. Nós tivemos um problema administrativo e político nesses 2 anos, que foi o quê? Primeiro, o Rogério assumiu uma prefeitura onde naturalmente ele não assumiria. Sim. Você teve uma divisão de grupos políticos dentro do chefe do Poder Executivo. Certo. MDB saiu, criou-se ali uma cisânia. Cadê o grupo político para poder tocar isso? E aí eu digo que a Câmara Municipal ajudou e tem ajudado muito a administração municipal, dando essa sustentação. Então, se você observar nesses 2 anos, tudo que o prefeito Rogério precisou da Câmara Municipal, a Câmara realmente abraçou a administração. Por causa dessas cisânias e dessas divisões de grupo político, nós poderíamos ter avançado em muitas outras áreas que não foram avançadas. Mas, no entanto, eu acho que ainda está em tempo, nós estamos falando de um primeiro ano de mandato. Sim. Todo mundo sabe que a administração pública ela é morosa, uma licitação, você não faz ela em 90, 6 meses, você está falando de 1 ano para poder fazer uma licitação. Mas acredito sim que o prefeito Rogério tem feito uma boa administração e ainda está em tempo de entregar muito para Goiânia. Entendi. Thiago, você já entrou num assunto que também, claro, gostaria muito de tocar contigo, que é a respeito da administração do prefeito Rogério Cruz. Tem, claro, seus altos e baixos, né? Tem aí suas particularidades, como qualquer outro gestor, erra, acerta, né? E concordo contigo, acho que o Rogério passou por situações realmente adversas, mas na tua opinião, não faltou um certo, vamos dizer, poder de administrador, poder de decisão, né? Aquele pulso firme, vamos dizer assim, por parte do prefeito em, de fato, unir um grupo que está... Porque não é comum também, você vê uma troca como houve de quase mais de 60 secretários até agora, quando a gente está falando, e há por vir ainda uma mini reforma administrativa, não é verdade? Não é tão comum, até porque isso também prejudica a sua gestão, né? Você não tem capacidade, secretário nenhum tem condições de dar sequência no trabalho. Começa, o outro quer deixar a marca, começa outros projetos e tudo mais. Como que você avalia, então, todos esses intempéries aí que houve, né, no decorrer desses 3 anos já, quase 3 anos de mandato do prefeito Rogério Cruz? Foi o que eu falei para você. Eu acho que o que faltou nessa questão administrativa, o Rogério ele tenta suprir com esse excesso de trabalho, esse excesso de obras. Quando a gente fala de uma
capital como Goiânia, Carlos, a gente está falando de uma capital com 2 milhões de habitantes. Apesar de que o censo deu um pouco milhão. menos, né? Mas todos nós sabemos também que o censo não teve nem a estrutura mínima necessária para poder fazer o trabalho, não só em Goiás, mas em todos os outros estados. Também é verdade. Né? Então, eu acho que Goiânia aí ela está chegando sim perto dos 2 milhões de habitantes. Quando você tem um prefeito que não morou aqui, ele não tem grupos políticos ligados daqui, foi um vereador de 2 mandatos, a experiência administrativa do Rogério não tem como se comparar com Iris Rezende, com Marconi Perillo, com Ronaldo Caiado. Nós estamos falando de pessoas que nasceram, viveram aqui. Rogério... E tem muita bagagem administrativa, né? Rogério está praticamente há 13 anos na cidade de Goiânia. Sim. Apesar de que eu acho que ele conhece muito mais ruas e bairros do que muita gente que nasceu aqui, mas a gente tem que observar o fator político histórico. Sim. Nós estamos falando de um prefeito que não tem grupos políticos. Certo. Hoje o prefeito ele tem uma prefeitura que ele tenta fazer ali acomodações para que esses grupos venham e ele tem uma sustentação na Câmara. Se você me perguntar, faltou alguma coisa? Faltou. Faltou um secretário de governo com autonomia para poder tomar as atitudes necessárias. Nesse interim, você teve o MDB saindo, Sim. você teve o Grupo de Brasília, chamado Grupo de Brasília, vindo. Sim. Então, quer dizer, se tornou ali uma colcha de retalhos. Exato. Por isso que eu digo, Tiago, você é a favor ou contra uma possível reforma administrativa neste momento? Eu acho que existem casos pontuais que devem sim ser mudados e trocados. O que não se pode fazer mais é trocar secretário agora para poder chegar em março ou junho do ano que vem, por causa das eleições, mudar de novo. Exatamente. Então você tem que ter um secretariado comprometido com a gestão e não mais com política. Porque se você tiver agora secretários que estão lá só por causa do processo eleitoral, Goiânia ficará para trás no quesito entrega do serviço público. Resumindo, seriam secretários com perfis mais técnicos. Na minha concepção, não necessariamente apenas técnico. Você pode ter secretários que são políticos. Não tem problema nenhum, até porque, na minha concepção, pessoas que têm um perfil político, ele tem uma sensibilidade maior de entrega. Quando você tem pessoas que só veem números, então tudo para ele é não. Então falta dinheiro, eu não quero saber, certo. Não vai fazer. Quando você tem pessoas com perfil político, tá com falta de dinheiro? Peraí, mas pessoas são prioridades. Então vamos cortar gasto, vamos ajudar daqui, mas a gente não pode deixar de fazer política pública. Vou te dar um exemplo aqui. Eu mesmo tenho hoje um secretário que foi indicação minha, que era meu chefe de gabinete, Sim. que é o Dr. Danilo Rabelo, que eu indiquei para ser secretário do esporte. Esse cara é técnico? Sem dúvida nenhuma. É um rapaz que é advogado, foi chefe de gabinete do Procurador-Geral do Estado por mais de 10 anos, Sim. chefe de gabinete do secretário de Segurança Pública, chefe de gabinete do ex-deputado federal Giuseppe Vec, superintendente do Banco do Povo. O cara sabe de número, o cara sabe como é que gere, o cara sabe de orçamento. Mas é um cara que gosta de gente. Entendi. Então você pode fazer ali uma mescla. Une o melhor dos dois mundos. Perfeitamente. O que não se pode é o quê? Não, por causa de um arranjo político eu coloco qualquer um. Aí não dá. Inclusive arranjos que às vezes não vai chegar até as eleições. E eu não tenho dúvida disso. Não é verdade? Na minha concepção, o próprio MDB está na gestão, mas não fica até o final. Quer dizer, vai usar e não vai ficar. E falando nisso, uma possível reforma administrativa passa com certeza pelo crivo ali daquele GAP, o Grupo de Apoio ao Prefeito, formado por Juscelino Braga, Romário Policarpo e o Firmino. Né? 3 nomes formando um grupo de apoio, algo que para mim particularmente já soa como um sinal ruim, vamos dizer, até porque um especialista em marketing. Na verdade, nós estamos com problemas pontuais em Goiânia para ser resolvidos. Nós estamos falando de um especialista em marketing. O outro, o único representante do povo que realmente compõe o grupo, Romário Policarpo. E o outro secretário direto do prefeito, que na minha opinião é o cara que não fala não, né? É o cara que realmente está prezando, claro, pelo bem do prefeito e tudo mais. Então, o que você acha de uma composição de um grupo como esse? Segundo, né? Você tem alguma informação a respeito dessa reforma que há por vir, por sugestão desse grupo? Primeiro. E se é que vai existir nessa reforma? Isso, vamos lá. Primeiro, eu fui contra a criação desse grupo, não a criação do grupo. Eu fui contra a criação do grupo apenas com as pessoas envolvidas, as quais você citou. Então, por exemplo, como é que você tem um conselho que você tem apenas um representante da Câmara Municipal de Goiânia? Você está falando de 35 vereadores. Sim. Eu acho que você teria ali ter pelo menos 2 ou 3 vereadores
com visões, inclusive, diferentes, para poder fazer contrapontos. Sem dúvida. A partir do momento que você tem só o presidente Romário, que é meu amigo, um cara, uma águia, muito inteligente, se não fosse, não seria 3 vezes presidente da Câmara Municipal, mas por que não ter um ou dois vereadores? Segundo, por que não ter 1 ou 2 secretários que pensam gestão para poder colocar na mesa questões pontuais da administração? Sim. Então, eu acho que o conselho é capenga. E em primeira mão para você, se você ainda for publicar no dia de hoje, você vai ser o primeiro. O GAP, ou GAP, eu acho que eu não recordo qual que é o nome, é Grupo de Apoio ao Prefeito. Apoio ao Prefeito. GAP, né? Então é GAP. Então o GAP acabou. Né? O Romário já decidiu, estou te dando em primeira mão, decidiu não permanecerá mais no conselho. E o Jorcelino Braga também. Então, tinha uma reunião marcada para terça, foi cancelada por causa já da decisão do Romário. E hoje efetiva-se também a saída do Braga. Então, resumindo, não tem mais conselho. Ô, vereador, mas eu vi uma entrevista do Romário hoje mesmo falando que não. Ele continua com o conselho, no entanto, né? Existe por parte do conselho propostas que o prefeito tem que decidir se adota ou não. Qual horário foi que você viu essa entrevista? Logo depois da sessão de hoje, né? Então pronto, então eu estou mais adiantado, porque a última reunião que eu tive foi às 14. Então, é notícia em primeira mão. Primeira mão para você, de verdade. Tá certo, então. Então o GAP já não existe. E a reforma administrativa, você acredita que ainda vai existir ou não? Olha, cabe automaticamente ao chefe do Poder Executivo Sim. tomar essas decisões. Certo. Talvez não aconteça de acordo com a proposta do GAP? Talvez não aconteça de acordo com essa proposta e talvez não aconteça da maneira que o prefeito gostaria que fosse. Por quê? Justamente por essa instabilidade da base hoje na Câmara Municipal. A partir do momento que você faz mudanças sem combinar esse jogo e demonstrando a quem é a sua base de sustentação na casa, o porquê e como será, eu acho que pode trazer ruídos e automaticamente pode trazer um prejuízo enorme para a administração. Certo, mas nós saímos agora de um processo, que é a saída como Murgorians, nós vamos entrar nesse assunto também, e esse processo meio que também demonstrou uma certa estabilidade na base do prefeito. E em seguida a gente já viu uma certa instabilidade, e isso aí até sentindo por parte do próprio presidente da casa, né? O que está havendo então, o porquê dessa tal instabilidade? E outra coisa, é algo que já é recorrente, nós estamos assistindo essa novela já há algum tempo. De repente nós temos um período muito bom, outro período já muito ruim, né? Essa inconstância, de novo, não é uma falha do Poder Executivo, não é uma falha do prefeito, dos secretários, entendeu? De manter uma boa relação institucional com a casa, respeitar os acordos e principalmente a base que é constituída, vereador. Eu não tenho... A sua fala foi perfeita. Qual é o problema? Na política você não assina documento. O que vale é a palavra. Certo. Eu não posso dizer por mim. Tudo que o prefeito Rogério Cruz, aquilo que eu combinei com ele no sentido de política pública, de projetos, tudo, eu não posso dizer nada a respeito disso, porque ele sempre foi muito correto comigo. Todos os meus pedidos também nunca tive nada pessoal. Sempre foi coletivo. Então, aquilo que foi coletivo, aquilo que eu pontuei para o Rogério foi cumprido, até porque, na verdade, eu nunca levei problema. Sim. Eu apresento problema e apresento solução. Então, talvez eu seja um dos poucos vereadores que nunca tive problema com essa questão do Rogério. Mas todo mundo fala que essa questão dessa instabilidade de acordo político que é falado e que não é cumprido, ela é real. Porque aí você tem um Rogério com a visão, você tem um secretário Firmino, que ali é auxiliar com outra visão, aí você teve o GAP agorinha, que paralisou um monte de situações. Sim. Quer dizer, é uma coxa de retalhos que precisa, de uma vez por todas, ser passada a limpo. Exatamente. Mas eu sempre digo o seguinte, quem está de fora é fácil criticar, né? Quem está lá dentro realmente concorda com a tua visão. Existem acordos a serem cumpridos, existe, por exemplo, sua responsabilidade com a sua base, que sempre está pedindo alguma coisa. Então, se a oposição, estando dentro de um mandato, é muito complicado. É muito complicado porque eu sei que muitas vezes você não é atendido. Então, nós que estamos de fora, jornais, podcasts, falar, apontar os erros, né, da forma como que a gente hoje está enxergando, é realmente muito mais fácil. Mas, mais do que ser fácil, é uma percepção, eu acho que hoje, coletiva da sociedade. Você atribui isso mais uma incapacidade por parte da prefeitura ou, de fato, é a imprensa fazendo um alarde diante de alguns problemas pontuais? Por exemplo, do lixo, né, que é um problema realmente grave hoje na cidade. Eu acho assim, primeiro faltou... durante todos esses anos, uma comunicação eficiente por parte da prefeitura. Certo. Dizer que o Rogério não é trabalhador é uma mentira. Dizer que o Rogério não entrega obras para Goiânia também é uma mentira. Você tem um prefeito que assume a administração e que cumpre
termina 85% das obras paralisadas de outra gestão. O que todo prefeito faz geralmente? Ah, é a obra do outro, eu paro ela e vou fazer outra com meu nome. Sim. O prefeito não, ele entregou aquilo que estava por concluir por outras gestões. Deu continuidade. Deu continuidade. Outro ponto, para mim, de muita importância. Você tem um prefeito que, pela primeira vez também, nos últimos 20 anos na cidade de Goiânia, trabalha com a drenagem urbana. Certo. Gente, drenagem urbana, ninguém quer mexer com isso, cara. É cano, é buraco debaixo da terra, passou 90 dias, ninguém nunca mais lembra daquilo. Não dá voto. Não dá voto. Então, assim, você tem um prefeito que realmente preocupa com a cidade. Na minha concepção, o que faltou? E falta comunicação eficiente do Poder Executivo de uma forma que o cidadão entenda. Vamos lá. Pela primeira vez na história, o prefeito entrega mais de 50 mil pais e mães de família a isenção do IPTU, cara. Cadê essa comunicação? Tanto para quem recebeu o benefício, quanto para quem também pagou um pouquinho a mais. Sim. Porque quem pagou um pouquinho a mais é para poder fazer uma justiça social. Poxa, você está achando ruim que você pagou o IPTU mais caro? Mas olha só, essa mãe que tem aqui 4 filhos e 3 autistas. Olha esse pai aqui que tem aqui 2 filhos, que é pai solteiro. Você está ajudando. Quer dizer, a forma da comunicação da prefeitura falhou muito durante esses 2 anos e 8 meses. Essa é uma das principais críticas, por exemplo, do Juscelino Braga, né? Ele fala que realmente, talvez o principal entrave de tudo isso não é o prefeito deixar de fazer alguma coisa, deixar de comunicar, né, o que foi feito. Então, quer dizer que você passa da razão aí, por exemplo, pela estratégia que está sendo criada aí, ou que foi criada pelo GAP? Eu não tenho dúvida, o Juscelino é um cara que a vida dele é comunicação e sabe fazer muito bem. Todo mundo pode ter algum tipo de divergência política com ele, mas dizer que ele não sabe comunicar é uma afronta, né? E, na verdade, Carlos, você que também é da comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende. Então está sendo falado, mas ninguém está entendendo. Entendi. Na verdade, é a forma eficiente de todas as partes, né? O falar, o entender, o meio que está sendo comunicado. E a prefeitura, de verdade, ela tem também os seus méritos, isso é verdade. Inclusive na parte de comunicação. Quero fazer jus aqui também que o site da prefeitura, né, já foi elogiado, inclusive, nacionalmente, pelos temas abordados, pela forma de abordar o tema, né? Então, essa particularidade, ela é um diferencial aqui de Goiânia. Mas me desculpe, eu acho que... me desculpe te cortar. Quando a gente fala do site da prefeitura, Carlos, nós temos 2 caras sentados aqui na mesa, que é eu e você. Acho que você está com quantos anos, cara? Mesma idade sua. 39? Então, que a gente está falando de 2 caras aqui que estão ainda jovens, 39 anos. Então, nós temos acesso à internet, nós temos acesso a isso. Mas quando a gente fala de 60% da população... Não, eu concordo. Não vê site, não comunica isso. Nós temos que chegar na ponta. Onde eu ia chegar, exatamente. Eu acho que, acompanhando de perto o trabalho da prefeitura que vem realizando, através das notícias que são geradas diariamente, eu acho que eles estão produzindo. Na verdade, não estão entregando. Entendeu? Por quê? Porque não é só o site. Apesar de ser um grande veículo que eles estão explorando muito bem, a internet, as redes sociais, o site em si, mas concordo plenamente. Eu acho que a informação está chegando realmente onde deveria chegar. E, na verdade, vereador, as pessoas que mais necessitam dessas informações são as que menos têm acesso à internet. Né? Então, de fato, concordo plenamente aqui com a tua visão. Um ponto muito importante, Carlos, que eu até sugeri isso ao prefeito, a comunicação, cara, é o storytelling. Uma coisa é você colocar, como eu vejo aí, outdoor sobre aquilo que a prefeitura fez. Não, cara, para de falar isso, porque isso todo mundo faz. Vamos fazer o contrário, vamos pegar a população dizendo o que tem sido feito na gestão. Sim. Eu tenho uma liberdade de fazer isso, eu mando ao prefeito, eu mando à primeira-dama, ao próprio José Firmino. Por exemplo, eu fui visitar senador Canedo, na casa de uma mulher, de um policial militar. Ela disse, cara, olha, eu queria tanto agradecer o Rogério. Eu falei, baseado em quê? Você mora no Canedo, menina? Ela falou assim, não, porque é o seguinte, lá na saída do Novo Mundo, lá tinha um problema do trânsito, lá era escuro e tudo. Ninguém nunca resolveu isso. Agora não, eu posso ir trabalhar em Goiânia, tá tudo claro, a rodovia foi arrumada e tudo. Quer dizer, a cidadã reconhecendo o trabalho. Então, poxa, faz com que o cidadão Conte isso, não a prefeitura, porque tudo isso é institucional. É verdade. É muito bom. É realmente importantíssimo esse tema. Vamos falar um pouco sobre, até porque a gente está já passando da metade do programa aí, vamos falar um pouco sobre a ceia da Comurgo? Vambora. Hoje, na sua visão, o relatório apresentado
por todos os membros, na verdade você foi o relator, mas foi um relatório aprovado ali por todos os membros e também a casa. Foi satisfatório aquele resultado do relatório para você, analisando friamente hoje? Amigo, eu sempre digo isso e eu tenho que repetir, não tem como. Pela primeira vez na história a Comurg é passada a limpo. Pela primeira vez. Você tem noção da pressão que nós sofremos de todos os lados? Da comunidade, da imprensa, dos poderosos, do executivo, de todo mundo, cara. Todo mundo querendo saber o que, como, o que faz, o que não faz. Sim. Nós, da Comissão Especial de Inquérito, eu quero parabenizar todos os vereadores. Você passar 6 meses, 2 vezes por dia, no período da tarde, com oitiva, com relatório, com documento, com milhares de folhas de caixa chegando. E aí, você não vai ver, você não vai ler? Eu, no meu caso especificamente, com 5 advogados por conta disso. Informação chegando, aí chega um monte de coisa, a hora que você vai ver, não, isso aqui é perfil falso, que está fazendo uma denúncia infundada, muito complicado. Então, pela primeira vez, a Comurg é passada a limpo. Você, Carlos, que é um comunicador e tem experiência nisso, se eu te perguntasse, há 30 dias atrás, quais eram os problemas da Comurg, você, a imprensa, o cidadão não saberia nenhum rumo. Ah, não, o problema é lixo. Tá, mas o que ocasiona isso, cara? Então, quer dizer, a gente traz e passa a Comurg a limpo. Pela primeira vez, foi detectado 1.350 bilhões de dívida. Foi detectado 30 milhões de déficit com o IMAS, 60 milhões com o INSS, quase 30, 20 talvez, do FGTS. Foi detectado que a compra de caminhões é dinheiro público sendo jogado fora. Porque você compra caminhão hoje, daqui 5 anos ele vira sucata. Então você jogou R$500 milhão fora. Nós estamos falando de 20 caminhões, nós estamos falando de 10 milhões. Foi detectado que se não houver uma auditoria, as dívidas da Comurg são impagáveis. E foi sugestionado todas as alterações que podem ser feitas. Como pode uma cidade com quase 2 milhões de habitantes ter um aterro sanitário? Que me desculpe, quando eu, no meu primeiro ano de mandato, nos primeiros 3 meses, eu subi a tribuna. Goiânia não tem aterro sanitário. Goiânia tem um lixão a céu aberto. Quem disse isso não sou eu. Quem disse isso foi o banco, o BID, que o Íris foi tentar buscar um empréstimo de 100 milhões e o BID negou, dizendo, olha, nós não vamos emprestar o dinheiro porque Goiânia ambientalmente é errado e vocês têm uma bomba relógio que pode desmoronar a qualquer momento, que é o lixão. Então, quer dizer, como pode Goiânia ter um lixão a céu aberto, sendo que foi comprovado que se terceirizar a destinação, uma coisa é coleta, certo, outra coisa é para onde você manda. Se a Comurg terceirizar a destinação do lixo para as únicas 2 empresas privadas que estão na região metropolitana de Goiânia, causa uma economia direta de 12 milhões de reais. Então, pelo amor de Deus, por que não terceiriza essa destinação? Será que tem alguém ganhando dinheiro nisso? E nós não estamos falando de 1 ano, nós estamos falando de 2, nós estamos falando de uma década. Que está todo mundo falando, terceiriza essa destinação do lixo. Quando você terceiriza a destinação do lixo, Carlos, você está dizendo o seguinte, olha, não vai ter aqui 80 caminhões cruzando Goiânia inteira para levar para um ponto. Então você diminui o trânsito de caminhões, você diminui combustível, você diminui funcionário, você melhora o trânsito. Então por que se tem economia de 12 milhões, no mínimo 12 milhões de reais comprovada com a terceirização apenas da destinação, por que não é feito? Se você tem estudos dizendo que se você terceirizar a coleta ou a frota, você tem economia superior a 30 milhões. Por que não faz? Então tem alguma coisa errada. Então, na minha concepção, a SEI da Comurg, ela tá no marco como a SEI que fez um ótimo trabalho. E como eu disse, uma coisa é a Comissão Especial de Inquérito que detectou os problemas e apontou soluções. O que não impede o Ministério Público, o Tribunal de Contas e quem quer que o seja de fiscalizar, cobrar e tomar as medidas, inclusive judiciais. Certo. E você aponta então, você está perguntando por que eles não terceirizaram então a destinação, não é verdade, do lixo. Mas na sua opinião, por que não? Uma falha de gestão? Incompetência por parte de quem está gerindo? Olha, eu não posso dizer algo que eu não posso provar.
Até porque, primeiro, se eu soubesse e não dissesse, eu estou prevaricando, eu estou cometendo um crime. Mas a proposta da SEI não foi descobrir realmente essas falhas? Não, as falhas foram descobertas. Agora é necessário fazer a pergunta ao inverso. Por que não será feita a partir de agora? Certo. Essa é a cobrança que, inclusive, nós vereadores e os próprios órgãos de controle deverão fazer. Mas eu acho que vocês expuseram uma ferida. Vocês deram luz realmente a um problema. E apontamos solução. Só que é um problema que, na minha opinião, Sim. já era um problema conhecido por todos que passaram e administraram a Comurg. Perfeito. Né? Que a sociedade não sabia. A sociedade não sabia. Né? Então, eu acho que, por exemplo, um dos pontos que vocês sugeriram no relatório foi a exoneração do Edmar, sogro, inclusive, do Alisson, né? De um cargo de diretoria da Comurg. E por que não foi sugerido também a exoneração do Alisson, diretor Nossa, da Comurg? muito obrigado pela pergunta. Quando discutia-se, vou fazer uma analogia aqui que é importante para trazer para o cidadão essa reflexão. Certo. Quando foi discutido a questão dos radares eletrônicos, lembra dos radares? Aquela polêmica, coloca radar, não coloca radar, coloca o radar escondido atrás da árvore, ou coloca o radar para todo mundo ver. Certo. E aí, dentro dessa mesa de discussão, foi falado o seguinte, vem cá, qual é a função do radar? É multar ou é fazer com que a pessoa que conduz o carro diminua a velocidade? Diminua. Então pronto, foi discutido o seguinte, não, nossa função não é multar, a nossa função é fazer com que o cara reduza a velocidade. Então, vem cá, se a função é para reduzir a velocidade, eu coloco ele atrás da árvore ou eu coloco para todo mundo ver? Para todo mundo ver. Coloco para todo mundo ver. Então pronto, nós pegamos a chave do negócio. Você disse algo muito importante. Por que que apenas foi solicitado de maneira imediata a demissão do Edmar? Lembrando, vamos falar de maneira real, Sim. Não existe nepotismo nesse caso. Mas existe uma falta de transparência, existe ali uma liberdade para o chefe da Comurg. Sim. Como é que é? Sogro, não é sogro? Como é que fica essa relação? Mas nós estamos dizendo o seguinte, trocar toda a diretoria da Comurg, eu estou dando um prêmio a todos os diretores e ao presidente da Comurg. É o que as pessoas talvez não entenderam. Eu também não. Se eu determino, Carlos, Sim. que toda a diretoria seja trocada, significa que todo o dinheiro público que foi jogado na lata de lixo, na gestão dele, eu estou dizendo para ele, olha, você jogou dinheiro público fora e agora você pode ir embora para casa. O relatório aponta algo de suma importância. Companheiro, foi detectado aqui todos esses pontos aqui de dinheiro público sendo jogado fora, mal administrado. O culpado é você. Então é o seguinte, você tem 180 dias para corrigir, para entregar aquilo que você fez de errado. Não entregou, não resolveu, você responde no seu CPF e você será imputado criminalmente por isso. Cara, eu tô de uma vez por todas colocando na mão do cara a responsabilidade de resolver. Não resolveu, você é o culpado. Pergunta, se existe como foi dito, não, o diretor toma decisão sem a minha concepção, o diretor ele tem autonomia de fazer isso, então peraí, teve problema da diretoria? Teve, sim ou não? Teve. Então, presidente, se o senhor quer continuar com ele, é problema seu. Mas o culpado é você a partir de agora. Entendi. Pô, bom, ninguém nunca fez isso. Vereador, com base nisso, também quero fazer uma outra analogia. Imagina que você é, de repente, dono de um banco. Descobre que o seu CEO está te roubando. E aí, você vai dar para ele mais 180 dias de oportunidade para corrigir o erro ou você vai demitir ele e colocar outro CEO? Primeiro que nós não estamos falando de roubo. Provado não. Provado não, até porque se tivesse, como até um vereador subiu na tribuna e disse, olha, na Comurg tem roubo. Eu já, inclusive, acionei a justiça, tanto no Conselho de Ética, como a Justiça Comum, para que ele prove isso. Mas porque... nós estamos falando de uma incapacidade administrativa. Então, pronto. Você está falando de incapacidade administrativa e não roubo. Provado, nós não estamos falando de realmente desvios de dinheiro, nem nada. Mas os próprios relatórios e estudos apontavam realmente para vários indícios a isso. Quando vocês pegaram para analisar contratos, por exemplo, com outras empresas, da Comurg, adiantamento de pagamento realmente de obras, então existem indícios. Eu sei que não é um trabalho de vocês, você explicou muito bem. O Ministério Público tem acesso ao seu relatório, ele pode pegar e acionar. Então, mas, de novo, o Ministério Público não deveria ser provocado por vocês para justamente abrir um processo e fazer uma investigação a respeito? Primeiro, nós temos que lembrar que o Ministério Público ele é um órgão que tem autonomia própria. Segundo, nós estamos falando que o próprio Tribunal de Contas tem autonomia própria. Certo. Então, na verdade, tanto faz, seja a Câmara Municipal
ou ao próprio cidadão comum, ele não tem que agir apenas quando questionado. Uhum. A partir do momento que é instaurada uma SEI e esta SEI entrega uma documentação robusta, Sim. dizendo quais foram os problemas. A partir de agora, ao invés de qualquer um desses órgãos de controle começar uma investigação, e nós estamos falando que nós fizemos 6 meses, Exato. começar uma investigação do zero, não, nós já percorremos 70%. Já tem muitos documentos, muitos Já dados. tem muita coisa, nós já estamos falando de fatos que cabe apenas agora o questionamento e a resposta imediata. Exato. Então, se nós estamos falando que tem economia com a destinação do lixo, a pergunta do MP, a pergunta do Tribunal de Contas é simples. Por que não foi feito? Não foi feito por... Então, responda. Então, quer dizer, cara, eu acho que o trabalho que a comissão fez, repito, para mim, a Comurg foi passada a limpo. O que vai acontecer daqui para agora vai depender da Câmara Municipal, vai depender dos órgãos de controle, da imprensa e do cidadão. Porque agora todo mundo sabe quais são os problemas. Exatamente. Eu acho que a luz realmente ela foi dada, foi exposto realmente ali a ferida, o problema. Uhum. Agora, eu quero até me justificar aqui em relação a uma coisa, né? Quando eu fiz a analogia em relação ao senhor, não estou dizendo especificamente ao senhor ou à Câmara. Claro. Até porque eu acho que o chefe, quem manda realmente ali, quem indicou e quem pode trocar é o prefeito. Concordo. Então, eu acho que ele, com base nos relatórios que foram apresentados, as provas, os estudos, né, os documentos, os indícios de fraude e tudo mais, para mim, como prefeito de uma cidade, eu acho que sim, o prefeito poderia ter tido um certo cuidado ou autonomia e falar, peraí, já que estou descobrindo agora tantos problemas por falta de gestão, por falta de capacidade administrativa, por falta de competência do secretário ali que está à frente daquela pasta, então eu vou trocar e você responde na justiça, responde aonde for, lá sentado na sua casa, Carlos, no sofá da sua casa. Carlos, você fechou com chave de ouro, cara. O que as pessoas não entendem é isso. Eu sou vereador, eu não sou o chefe do Poder Executivo. Exato. Eu não tenho como, numa canetada, demitir o presidente da Comurg. Resolver isso. O que nós estamos apontando é o seguinte: prefeito, MP, tribunal, imprensa, cidadão. Tem um problema. Tá tudo aqui, ó. Tá? Vocês não vão precisar. Agora, eu fui criticado até porque é o seguinte: não, o seu relatório só teve 13 páginas. Ô pai amado, será que eles queriam que eu fizesse ali um copia-cola de um monte de jurisprudência? Não, cara. Eu quero é que o cidadão, em 15 minutos, possa ler e saber o que é o problema. Exato. E você disse algo importante. E aí nós temos que também saber da legislação. Tem como o prefeito de Goiânia, numa canetada, demitir o presidente da Comurg e os diretores? Sim ou não? O presidente e os diretores? Olha, na minha honesta opinião, e de quem não entende como você processa, sim, é porque é importante. Sim. Eu acho que sim. Não. Olha que incrível. Cabe ao conselho. Por incrível que pareça, apesar da Comurg ser majoritariamente do município, cabe ao conselho fazer. Mas o conselho é composto por indicações do prefeito. Maravilha, só que é o seguinte, você tem um problema jurídico. Quem criou esse problema jurídico? Não foi o prefeito Rogério. Não estou querendo colocar pano em nada aqui. Mas é o seguinte, não é lógico que a Comurg seja uma empresa independente. Esse talvez, Carlos, eu estou te dando uma dica aqui, cara. Me ajuda nisso. Por que a Comurg é independente? Sendo que 98% da Comurg... Se integralizar o capital vai para 98%, né? Por parte da prefeitura. Mas vamos lá, vamos no cerne da questão. O prefeito hoje não pode demitir os conselheiros e os diretores. Não pode. Por quê? Porque lá atrás criaram uma lei. Nós vamos criar uma lei aqui agora? A Comurg é independente. Mas como é que uma empresa é independente, sendo que, na verdade, 98% dela, quem bota o dinheiro lá mensalmente é o dinheiro do contribuinte da cidade de Goiânia? Essa é a questão que nós temos que trazer à tona. Tem que resolver isso, cara. E uma questão também comercial em cima disso. A Comurg presta serviço para outras empresas, se não a prefeitura de Goiânia? Não, nenhuma. Então ela é totalmente dependente de um só cliente. Vamos lá. Do 1.350 bilhões de reais de impostos. Tem bitributação, Carlos. Olha que loucura. A Comurg recebe um dinheiro do município, que por sua vez contrata uma empresa para poder prestar o serviço para a Comurg. Então essa empresa manda uma nota para a Comurg manda uma nota para a CEINF para receber. Ou seja... 1.350 bilhões de má administração. Porque tudo errado. Então nós temos uma oportunidade a partir de agora de cobrar essas soluções. Por isso que eu digo, Carlos, que independente
do TAC, independente do MP disso e daquilo, todos os vereadores da Câmara têm as informações para poder cobrar e fazer acontecer. Perfeito. Vereadora, uma das soluções apontadas pelo próprio presidente da Comurg foi a terceirização da coleta do lixo. Perfeito? Na sua opinião, isso de fato resolve o problema? Do jeito que está, não. Você tem no processo licitatório, que inclusive foi suspenso, Sim. pela SEI, é importante ressaltar, Sim. através da Comissão Especial de Inquérito, o edital foi suspenso. Foi suspenso por quê? Porque tinha preço lá que estava esquisito. Você tem em Brasília um serviço que custa X e aqui estava custando 2X. Então nós temos um problema aí. Outra questão, é impossível você fazer uma licitação de mais de R$500 bilhão com uma empresa só. Sim. Espera aí. Todas as grandes capitais, inclusive tamanho de Goiânia, outras até menores, divide a coleta em 2, 3 lotes. Por que Goiânia quer inventar a roda? Você já imaginou, se Deus o livre e guarde, a empresa ganhadora é uma empresa ruim? Então, mais uma vez, nós vamos cair no mesmo. Nós vamos resolver o problema. A partir do momento que você divide em 2, 3 lotes, você tem mais empresas concorrendo, você tem como cobrar acervos que já existe competência para isso. Então, a licitação do jeito que está hoje, inclusive, eu sou contra. Perfeito, então. Até porque eu fico pensando, se de repente, então, esse processo de fato passe, aconteça a licitação e é feita a terceirização do serviço. Imagine o que vamos fazer, por exemplo, com os funcionários que hoje nós temos na Comurg, que hoje faz esse mesmo serviço. Amigo, olha só, nós tivemos nós tivemos uma discussão parecida com essa quando as organizações sociais de saúde vieram para Goiás. Eu falo porque eu acompanhei e eu vi isso de perto. Quando criou-se essa questão, vai terceirizar a gestão do Hugo. Cara, foi uma loucura. O que é que vai fazer com os efetivos? Vai acabar com a vida dos efetivos, aquela coisa toda. Resumindo, implementou-se a terceirização, melhorou o serviço para o cidadão. Sim. E os funcionários não querem mais sair das terceirizadas e voltar para as unidades que não são geridas pelas terceirizadas. Por quê? Porque a partir do momento que você faz um processo de terceirização, todo o efetivo fica com medo. Mas quando ele observa que se ele tiver assiduidade, se ele tiver o comprometimento com o trabalho, que é o que na maioria a verdade dos profissionais tem, na verdade ele vai estar muito mais bem amparado do que se estivesse pelo público apenas. E automaticamente, quando você faz a terceirização disso, você obrigatoriamente não coloca o povo na rua. Pelo contrário, a empresa que ganha, você pode fazer um aproveitamento desses colaboradores. Então você, ao invés de ter, por exemplo, talvez um IMAS prestando um serviço para esses colaboradores, por que não talvez um outro plano de saúde que de fato atenda esses funcionários com qualidade? Então acho que isso pode ser ajustado. Entendi. Vereador, eu queria falar muito mais sobre a SEI da Comurg, mas o tempo aqui urge, né? E eu queria também ressaltar outro tema importante, que é uma assombração que, do meu ponto de vista, paira lá na Câmara Municipal de Vereadores aqui em Goiânia. Claro que é um problema também que repercute no Brasil inteiro e outras casas de leis, mas é em relação a essa questão de cassação de mandatos, né, de outros vereadores. Você já teve a experiência, né, de ter como par ali outros 4 vereadores que teve os seus mandatos cassados, que hoje sequer são vereadores na casa. E essa semana, que nós estamos gravando o podcast, tivemos um problema semelhante a esse, com outro amigo, outro par seu ali na casa, que é o Paulo Henrique da Farmácia, né, onde o STF resolve, né, por uma decisão de um ministro ali... O TSE, desculpa. Perfeito. Né, resolve, por a decisão do ministro, aceitar uma certa denúncia por parte do PT, do Diretório Regional aqui do PT, não é isso? Perfeito. E, Cassa, como que a Câmara está reagindo a isso? Como que vocês estão enfrentando, vamos dizer assim, essas dificuldades relacionadas à cota de gênero? Eu reforço isso, falei isso no episódio passado, é bom que todo mundo que assista entenda, né, que é um problema não do vereador, é um problema do partido, isso que está acontecendo agora, né? A formação de uma chapa. Mas como vocês estão enfrentando isso ali na Câmara? Primeiro eu posso falar enquanto presidente de partido e enquanto vereador. Exatamente. Mas é importante ressaltar, Carlos, sua pergunta ela é muito pertinente. Na questão do processo do vereador Paulo, eu sei porque eu estudo todos esses processos, faço questão, até por ser presidente de partido, tenho que me inteirar muito bem dessas questões. O processo do vereador Paulo Henrique da Farmácia, ele foi julgado pelo juiz de zona eleitoral. Certo.
Qual é a acusação? Existiu fraude na cota de mulheres. O juiz da zona de Goiânia não reconheceu o processo, disse, olha, não existe indício de fraude. Esse processo subiu para o Tribunal Regional Eleitoral, composto por mais de 9 ou 11 juízes. Os juízes também disseram, olha, não existe indício de fraude nesse processo. Perfeito. Cancelou. Recorreram novamente, foi para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Ricardo Lewandowski diz o seguinte, olha, primeiro, não cabe a este tribunal falar mais sobre fraude, porque os tribunais inferiores já se pronunciaram e disseram não existe fraude. Então, esta causa ela é inócua para este plenário. Resumindo, deu uma decisão dizendo que não cabe essa discussão. O ministro Ricardo Lewandowski aposenta-se, assume as causas do ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Nunes Marques. Sim. E o Nunes Marques, ele comete algo que não é tradicional dentro dos tribunais superiores do nosso país. Ele faz a reforma de uma decisão. Geralmente, você reforma a sua própria decisão. Então, por exemplo, olha, o juiz tomou uma decisão, novos elementos foram juntados, ele observou, falou, não, realmente eu errei, porque através desses novos documentos, eu quero reformar a minha decisão. Então, o ministro Nunes Marques, ele reforma a decisão de um outro ministro. Ele está falando que o Lewandowski errou. Não é normal, não é tradicional isso dentro das cortes superiores. Mas ele faz isso também de uma maneira monocrática. Ele não faz essa decisão no pleno. O que significa o pleno? Não. Então, todos os juízes aqui do plenário, eu estou levando esse caso para que nós possamos decidir. Não, ele faz uma decisão monocrática. Decide sozinho. Sozinho. Então, obviamente, agora vai abrir um prazo para que a defesa do vereador Paulo possa falar ao processo e, obrigatoriamente, esse processo terá que ser julgado pelo pleno. Acredito eu que essa decisão será reformada e o vereador Paulo continuará no mandato, haja vista, como disse, que todos os outros tribunais, todos os outros juízes, o próprio MP disse que é inócua a ação por fraude. Faço votos, inclusive, aí de sucesso nessa empreitada, né, que o Paulo está agora enfrentando, até porque, falava isso aqui recentemente, reforço, são sonhos de muitas pessoas envolvidas num processo como esse, não só do vereador, né? Mas é um projeto muito grande que está sendo ali abalado, faltando 1 ano e 3 meses ali para o fim do mandato, né? Estancar, na verdade, um trabalho que vem sendo desenvolvido de tal forma drástica como essa, por um problema que nem sequer é do vereador, e o fato é uma comoção. E existe esse sentimento ali por parte dos pares na Câmara, realmente, de insatisfação por esse tipo de estratégia de decisão, até porque fica aquela coisa no ar, né? Do tipo, agora eu tenho que ganhar uma eleição no voto e também na justiça. Toda vez tem que ter essa preocupação, né, vereador? Eu não tenho dúvida. A Câmara Municipal de Goiânia, toda ela, fica muito triste com tudo isso que acontece. Sensibilizado com o próprio vereador. Você está falando de um vereador que ganhou a eleição. Exato. Você teve um jogo que foi jogado e saiu um vencedor. Então, eu acredito, como te disse, eu não tenho dúvida de que o tribunal irá reformar essa decisão. Não tenho dúvida. Vereador, eu vi uma reportagem recentemente, só para a gente finalizar agora, que o Avante também enfrenta um processo similar. Né? Como está sendo conduzido isso aí? Existe também uma gravidade em cima desse processo ou não? Não, o Avante, o processo é diferente. Nós foram movidas 9 ações contra o Avante. E lembrando assim que essas 9 ações, todo mundo sabe, do meio político, sabe que elas foram conduzidas e capitaneadas pelo vereador Igor Franco. O vereador Igor Franco que ficou fora do mandato, ele teve 5 mil e poucos votos, mas o partido dele não chegou a 12 mil votos. Teve apenas 11 mil e pouco. Não atingiu o coeficiente. Exato. Então o Igor Franco, que diz que é amigo de ministro, que tem muita influência dentro dos tribunais, ele, na verdade, pegou estas causas, esses partidos, e ele capitaneou esse processo. Então, contra o Avante foram movidas 9 ações. Ganhei as 9 aqui na primeira, ganhei as 9 no TRE, subiu para o Tribunal Superior Eleitoral, e os nossos processos, diferentes do vereador Paulo, 3 deles, 2 foram julgados pelo Pleno, por todos os ministros do TSE, e todos eles deram ganho de causa a nós.
Existe apenas um ainda, que na verdade tem que ser julgado pelo Pleno, e o Pleno, como disse, já julgou nas últimas 2 ações também negando. De forma positiva, né? Perfeito. Então, pessoal, quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de seguir o vereador aí também nas redes sociais, Thialo7070, THIALU. Thialo7070. Então não esqueça de seguir as nossas redes sociais aqui do Politiquei, curtir e comentar bastante. Thialo, quero deixar agora então o espaço aberto para você se despedir aqui do público, tá bom? E desde já agradecê-lo mais uma vez. Obrigado demais aí pela sua presença, pela sua simpatia aqui em responder, não fugir de nenhuma das perguntas, né? Até porque quem não deve, não teme, né, Thialo? Então, obrigado, Carlos. Obrigado. Eu quero agradecer a você pela oportunidade, pedir a Deus que te ajude nesta missão aqui de levar informação. Nós temos um descrédito da classe política, nós temos um descrédito da imprensa, e eu observo que você, Carlos, tem exercido a imprensa na sua essência. Levar a informação e as pessoas fazem o seu juízo de valor. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que você possa crescer não só na cidade de Goiânia, no nosso estado, mas a nível de Brasil. Amém. Porque hoje a sociedade precisa de homens e mulheres comprometidos com a verdade. Se você seguir esse caminho, torço para isso, conte comigo, eu ficarei muito feliz. Tá? Muito obrigado. Eu recebo com carinho aqui todos os votos e faço também, com certeza. Obrigado, votos de sucesso na sua carreira política, promissora, jovem, né? Uma carreira jovem. Eu sou muito entusiasta, na verdade, com os políticos mais jovens que estão surgindo, essa safra de políticos novos que estão surgindo. Até porque existe um vácuo hoje político muito grande no nosso estado. Verdade. E faço de verdade votos que vocês se ocupem e com grande excelência aí todo esse espaço que está aí disponível, né? Para que vocês possam ocupá-lo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez então pela sua audiência. Fique atento aí até os próximos episódios e todos com Deus. Obrigado.